Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato, MG. Então é muito preocupante que, por um lado, a nossa visibilidade seja a partir da violência e, por outro lado, que essa violência não tem a devida atenção por tomadores de decisão, por gestores públicos, no sentido de compreender que é preciso ações específicas para enfrentar essa violência específica. E esses assassinatos são assassinatos onde a identidade de gênero foi um fator de risco determinante. Então, mesmo que haja uma variação numérica para mais ou para menos, isso não quer dizer que esses casos são menos importantes, né? Pelo contrário, se nós tivéssemos uma única pessoa trans sendo assassinada por conta da sua identidade de gênero, isso já deveria ser motivo de grande vergonha. Eu sou o Lucas Wilker e amanhã, dia 29 de janeiro, no Brasil, se demarca o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Ainda que o Brasil de Fato MG entenda a importância de pautar a visibilização das pessoas trans muito além da violência e da violação dos direitos humanos, esse segue sendo um marcador infeliz para esses corpos. Por isso, a data ainda é um período central para gerar a reflexão sobre a dura realidade que o nosso país impõe a essas pessoas e de que forma podemos avançar no combate às diversas violências que atravessam as vivências transexuais e travestis. Dados divulgados na última segunda-feira e produzidos pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, indicam que Minas Gerais foi o estado que mais matou pessoas trans e travestis em 2025, empatando com o Ceará, com 8 mortes registradas. Em todo o Brasil, foram 80 pessoas trans assassinadas por serem quem são, e 82% dos casos foram episódios extremos de violência. Lamentavelmente, a posição de Minas no ranking não é surpresa e escancara ainda mais a gravidade do quadro de violência transfóbica. No ano passado, 2 casos emblemáticos ocuparam o noticiário estadual: os assassinatos de Cristina Maciel Oliveira e Alice Martins Alves. Para tratar deste tema, o Visões Populares de hoje conversa com 2 especialistas no assunto. Primeiro, vamos conversar com Bruna Benevides, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e em seguida você escuta a entrevista com a professora de comunicação Daiane Barretos, da Universidade Federal de Minas Gerais, que debate como a cobertura jornalística retrata e impacta este cenário de tamanha violência. Daiane debateu o tema de sua tese de doutorado intitulada O que Resta ao Corpo? Disputas de sentido em textualidade sobre assassinatos de travestis e transexuais. Então fica por aqui que voltamos com essa conversa logo depois da vinheta. E enquanto isso, não se esqueça de compartilhar o episódio com os amigos, curtir e comentar por aqui a sua opinião sobre o tema. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Em Minas Gerais, a violência transfóbica vitimou no último período Cristina Maciel Oliveira e Alice Martins Alves. Bruna, de que forma esses casos nos ajudam a compreender como é a realidade trans no Brasil e em Minas Gerais? Uma preocupação grande, porque a gente está falando de visibilidade, né? Avanço na luta, algumas conquistas que a gente tem conseguido, como as cotas trans, mas, infelizmente, a nossa luta ainda é muito pautada a partir da violência. Então, acho que 2 anos atrás saiu uma pesquisa no Twitter, X, né? Que na própria plataforma, 88% das menções sobre pessoas trans estão ligadas à transfobia. Então, a gente fica também refletindo que tipo de visibilidade é essa. Então, é majoritariamente uma visibilidade a partir da violência, a partir da violação dos direitos humanos, a partir das formas que a sociedade tem tentado impor de não assegurar a participação efetiva e a existência plena, integral e com liberdade pela comunidade trans. Então, Minas Gerais é um estado que, desde o nosso início de monitoramento de violência em 2017, está sempre entre os 10 estados, já esteve entre os 5 que mais produz dados de assassinatos, que mais mata pessoas trans. No ano de 2025, a gente vai lançar o dossiê na segunda-feira, mas para você ver, porque
Minas e Ceará estão ocupando o primeiro lugar, empatados, com o mesmo número de casos em 2025, né? Então, Minas está no primeiro lugar do ranking de assassinatos. Então, é importante porque esses 2 casos foram mais recentes, né? Final do ano ali, eles ganharam uma repercussão, mas durante todo o ano, a gente vive uma situação de extrema violência contra a comunidade trans. E é importante frisar que quando a gente fala de violações de direitos humanos e outras violências que não o assassinato, todos os índices denunciaram um cenário muito preocupante. No caso de assassinatos, a gente tem uma não produção dessas informações, então os governos, o Estado, a Secretaria de Segurança não produz, e aí sobra para nós fazer esse monitoramento a partir das redes sociais. E aí é nas redes sociais que a gente encontra esses casos, essa violência aí praticamente jorrando sangue pela tela do nosso computador ou celular. Então é muito preocupante que, por um lado, a nossa visibilidade seja a partir da violência e, por outro lado, que essa violência não tem a devida atenção por tomadores de decisão, por gestores públicos, no sentido de compreender que é preciso ações específicas para enfrentar essa violência específica. Eu quero, se não me alongar muito nessa resposta, mas dizer que esses assassinatos são assassinatos onde a identidade de gênero foi um fator de risco determinante. Então, mesmo que haja uma variação numérica, para mais ou para menos, isso não quer dizer que esses casos são menos importantes, né? Pelo contrário, se nós tivéssemos uma única pessoa trans sendo assassinada por conta da sua identidade de gênero, isso já deveria ser motivo de grande vergonha. Imagine nesse contexto que o Brasil é um dos países que mais assassina, né? Pelo 18º ano consecutivo, saiu o ranking ano passado, é o que mais mata pessoas trans do mundo, e que no Brasil, Minas está entre os primeiros e em 2025 assumiu a liderança. Então, é muito preocupante porque a gente vê discursos de ódio sendo propagados, inclusive por representantes políticos, enquanto o resultado disso é o genocídio da comunidade trans e travesti. Ambos os casos que a gente citou tiveram uma grande repercussão midiática. Por outro lado, eles exemplificam aí um aparato discursivo que embasa esse tipo de violência. Como que você, Bruna, avalia esses casos que em grande maioria apresentam requintes de crueldade e foram retratados pela imprensa? Claro, nossa, é assustador porque se por um lado a visibilidade nos ajuda, né, a denunciar, chamar atenção e provocar um debate, por outro, no estado de polarização, de desumanização, de inversão do sentido do que é violência, do que é violação de direitos humanos, das tentativas negacionistas das pessoas dizerem que têm o direito de falarem o que quiserem, né, como se existisse uma liberdade de expressão irrestrita e sem responsabilidade, que a gente vê, na verdade, é a falta de empatia das pessoas, porque não é possível que qualquer pessoa que tomou conhecimento, que se deparou com os casos da crise da Alice, não tenham se sentido ali, no mínimo, tristes por aquela situação. E a partir disso, é como que a gente pode, a partir dessa visibilidade, a partir desses casos, do aprofundamento e da própria forma com que a mídia os explorou, pensar em como tocar as pessoas para dizer assim, olha, isso aqui está acontecendo, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que isso deixe de acontecer? E aí eu acho que é aí que a gente perde um pouco, porque o ódio, né, a raiva, o ressentimento, esses comentários odiosos que estão aí em todo lugar na rede social, eles acabam muitas vezes reverberando muito mais. Então a gente sabe que casos de violência, casos de ataques, eles têm maior visibilidade. Então, é preocupante que, por exemplo, o dossiê da ANTRA, que os trabalhos que ativistas fazem, que as ações afirmativas que nós fazemos em todos os nossos territórios, não ganhem a mesma atenção que os casos de violência. Então, é desbalanceada essa disputa de narrativa, vou dizer assim. Então, o caso, ele é muito visível, mas ele acontece em poucos movimentos para prevenir, para enfrentar, para identificar, para acolher a família, acolher e assegurar uma política pública estruturada que garanta segurança para a comunidade trans e travesti. Esses casos são extremos, né? Esse caso é um caso que chegou ao assassinato de fato. Mas quanta violência aconteceu antes até esse caso acontecer, né? Quantas violências acontecem todos os dias até que esses casos aconteçam? Então, é muito sintomático porque 82% dos casos de 2025 aconteceram com
requintes de crueldade. Então, esses requintes de crueldade geralmente são fatores e elementos que compõem crimes de ódio, né? Então, tem múltiplas formas de se violentar, múltiplas formas de se matar, tem geralmente vários atores envolvidos, ou ainda esse processo, que é espancamento, é a desumanização, à luz do dia, com a certeza de impunidade. Então, o diagnóstico que nós fazemos é que essa visibilidade por si, ela não é suficiente, né? A gente precisa usar a visibilidade de maneira estratégica para pautar ações e políticas públicas efetivas. E eu acho que é aí onde as coisas não avançam. Então, muita gente que publicou o caso da Alice ou da Cris não se preocupou em fazer uma conversa sobre o caso na sua casa, no seu bar, no seu círculo de amizades, nos espaços onde circula, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho e etc. Então, a gente não consegue que essa cadeia de indignação que acontece ali no momento em que a pessoa se depara com esse caso se transforme em um motivador para a ação. Infelizmente, a gente trabalha para isso, mas a gente vive numa sociedade que está nesse processo ainda de grande polarização e que, infelizmente, a comunidade trans tem sido colocada aí como um inimigo a ser combatido. Então também a gente vê muita gente dizer que deve ter feito alguma coisa, né? Sempre a mesma coisa que acontece com as mulheres em geral. Então, descredibilizar, colocar a culpa sobre a vítima, tentar dizer que aquele assassinato não foi bem motivado por aquilo. Há, inclusive, entidades que saem em defesa dos algozes, né? Desses violadores, dessas pessoas que são violentas, exatamente para poder atribuir a culpa a essa existência que não é vista como humana, que não é vista como natural, que não é bem-vinda. Então, por isso que a visibilidade e a gente falar sobre esse assunto é importante para que a gente possa humanizar a comunidade trans e também gerar esse processo de conexão entre todas as pessoas da nossa sociedade para dizer que, olha, essa pessoa apanhou por ser quem ela é. A gente não pode permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda esse desafio pela frente, porque muita gente na rede social está publicando só mesmo para poder ganhar engajamento. E isso também acho que é algo que a gente precisa refletir. Ao mesmo tempo, me parece que tem sido instrumentalizado um discurso em defesa das mulheres e das crianças como forma de sofisticar aí pautas antitrans. A gente já até conversou algumas vezes, inclusive, sobre como isso tem aparecido aí no legislativo. Agora, como que esse lobby tem aparecido de outras maneiras? Sim, ele tá e ele ganhou muita força, né? É aquela coisa que se diz, vai dobrando a aposta, né? Então, infelizmente, como a gente vê muita resistência às pautas progressistas, às pautas de direitos humanos, há um campo que se abre para que essas ideias, né, que violam direitos, mas dizendo que estão defendendo direitos, isso é uma jogada muito perversa que a extrema-direita faz, que esses grupos também fazem, exatamente para ampliar o seu campo. Então, se antes o legislativo era mais atuante, agora temos o legislativo, mas também temos associações, entidades e perfis nas redes sociais que estão promovendo ações de caça aos direitos trans. Então, a Mátria hoje, ela entrou com ações contra todas as universidades que implementaram cotas trans no último ano, absolutamente todas, né? Elas têm feito diversas chamadas e mobilizações contra toda e qualquer ação que envolva a comunidade trans. Então, recentemente elas promoveram um boicote àquela marca Farm e todo o grupo que tem outras marcas de roupa, porque a marca estava contratando pessoas trans. Então, veja, a gente fala de desemprego, de desafios para a empregabilidade trans. Saiu pesquisa do IPEA em novembro que no mesmo ano em que o Brasil diminuiu ao índice mínimo para o nível de desemprego como um todo, nas pessoas trans, 1 em cada 5 mulheres trans travestis apenas está empregada. Então dá torno de 80%, que é muito próximo do dado da ANTRA, que não está empregada. E mesmo assim esse grupo está fazendo boicote contra a contratação de pessoas trans. Então o que a gente tem visto é que a extrema-direita e esses grupos antitrans estão muito articulados em diversas frentes, que em algum momento elas vão ser antagônicas em algumas pautas, mas no geral, quando se trata das pessoas trans, esses agentes todos estão ali empenhados em impedir que as pessoas trans existam. Se eu posso resumir a isso. Se diz, eu vi a fala de um deputado que ele dizia que tem que ser impedido toda e qualquer possibilidade de transição, seja de menores ou de maiores de idade. O que isso sinaliza? Que essas pessoas não querem que a comunidade trans exista. Então, a gente diz muito que está em curso um projeto político que pretende erradicar pessoas trans da vida pública. E aí estão fazendo isso agora de uma forma mais sofisticada. Então, não é mais aquele ódio direto. Estão usando do Estado. A gente tem chamado, tem um termo sobre isso, é mais para você entender, Lucas, que chama
chama Lawfare, né? Lawfare antitrans, que era o Lawfare de gênero também, que era os homens contra os direitos das mulheres. Eu fiz até um texto sobre isso, deve vir no dossiê. Lawfare antitrans, que é o uso dos mecanismos do Estado, do aparato legal, contra a comunidade trans. Então, por exemplo, no caso das cotas, vai dizer que não tem lei de cotas e que por isso não pode ter. Então, vai no judiciário dizer que não pode garantir o direito à retificação de nome e gênero, porque isso fere a Constituição. Enfim, então existe essa movimentação para dizer, por exemplo, que uma lei também, né, do Bruna, SUS diretamente, né, do CFM, tem a questão das cotas, tem a questão do banheiro, tem a questão das crianças trans, que é o tema que muito provavelmente vai ser o mais utilizado durante a campanha de 2026, e a gente sabe que ano eleitoral isso também acontece. Então eu fico sempre muito atenta e preocupada do quanto que, se por um lado o campo antitrans avança e ganha força e está radicalizando as suas ações, o campo que deveria se colocar em defesa da comunidade trans segue omisso, não consegue elaborar respostas bem argumentadas e efetivas. E aí a consequência disso é essa violência, é o desamparo, é o abandono estatal, é a falta de perspectiva, é o assassinato. Então o nosso campo, o campo em que eu estou localizada, enquanto feminista, antirracista, enquanto uma mulher de esquerda, ele deixa muito a desejar, porque ele está caindo na falácia do anti-identitarismo, né? Ele está acreditando e fazendo coro muitas vezes a uma ideia que é da extrema-direita. Então eu acho que a gente precisa estar muito atento para não reproduzir a lógica que exclui e que vem excluindo ao longo da história diversos grupos. E agora, por acaso, é a comunidade trans que está no centro desses ataques. E no mesmo sentido deveria ser a comunidade trans que estaria no centro para ser protegida pelo campo que tem a possibilidade de fazer isso. Então essa dicotomia, na verdade, ela gera esse vácuo que a gente tem chamado da proteção e que esses grupos ganham muita força. A rede social, ela boicota perfis, né, pró-trans, ações pró-trans, o próprio perfil da ANTRA não cresce, não tem engajamento a depender do post que a gente faz, enquanto esses grupos têm aí as suas disseminações anticientíficas, enfim, mentirosas, fake news circulando livremente e ampliadas, né, com grande alcance nas redes sociais. Então, a gente tem esse complexo cenário aí, não só para analisar, mas para ver formas de derrubar também, porque tá difícil a coisa. A gente tem lutado bastante, mas a desesperança ainda é um fator que está presente na nossa luta, embora a gente não vai desistir, obviamente. Por fim, Bruna, diante aí desse cenário estarrecedor, qual que seria a mensagem deste Dia da Visibilidade Trans em 2026? Primeiro dizer que a vida das pessoas trans ela é importante, né? Como a vida de pessoas idosas, como a vida de mulheres, de pessoas negras, de crianças, de pessoas com deficiência, de imigrantes, etc. Então, toda a vida é importante. Então, a mensagem que eu penso sempre é assim, no sentido de dizer assim, por que eu estou permitindo que o Brasil continue sendo o que mais assassina pessoas trans do mundo? Por que eu não estou revoltado com a morte da Alice, com a morte da Cris e de todas as outras que acontecem? Por que eu não estou revoltado quando a gente vê parlamentares que são de Minas? Minas é um dos estados que tem o maior número também de parlamentares, né? O Brasil é essa dicotomia total, né? O Brasil é o que mais mata pessoas trans, mas também que mais consome pornografia e o que mais elege. Então, é uma loucura viver nesse país sendo uma pessoa trans, é insalubre, né? Mas, ao mesmo tempo, a mensagem da visibilidade é: pessoas trans, elas são pessoas, nós somos pessoas que temos total capacidade de contribuir para construir uma sociedade melhor. Precisamos de oportunidade, precisamos da possibilidade de sermos ouvidas a partir da nossa perspectiva e, obviamente, convidar as pessoas para conhecerem, saberem efetivamente o que nós desejamos e queremos enquanto a luta trans, porque fala-se muito sobre nós, né? Elas querem transformar crianças em trans, elas querem implementar a ideologia de gênero, mas o espaço para nós falarmos o que efetivamente desejamos e pelo que lutamos, ele é muito reduzido. Então não caiam em fake news, procurem perfis de pessoas trans, de entidades trans, não só como a ANTRA, mas outras, para efetivamente conhecerem um pouquinho mais. Vamos sair da ignorância, vamos buscar fontes confiáveis e vamos acreditar que a reconstrução do Brasil, a defesa da sua soberania, a melhora nas condições de trabalho, a proteção das mulheres, todas essas ações e outras devem incorporar um olhar para que pessoas trans se sintam parte dessa sociedade, se sintam seguras, protegidas e possam querer viver na nossa sociedade acima de tudo. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
A partir de agora, você escuta a entrevista com a professora Daiane Barretos, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Daiane, você pesquisou em sua tese de doutorado a cobertura jornalística sobre a violência contra pessoas trans, especificamente em Minas Gerais. De que maneira você tem avaliado atualmente a abordagem da mídia ao tratar esses assassinatos de pessoas trans e travestis aqui no estado? Eu agora, pesquiso casos de violência envolvendo lesbianidade, mas eu acabei de escrever um artigo, estava até revisando ele hoje, que era sobre esses dois tipos de casos, assim, pensando no feminicídio para além da cis-heteronorma, então pensando os chamados, pelo movimento social de lesbocídio e os transfeminicídios e tentando enxergar um pouco, o que a gente tem de diferença e de similaridade. E aí, dois casos que eu analisei foram esses dois casos, da Alice e da Cristina, que eu acho que foram também, contribuíram para, esse número grande de casos em Minas Gerais. A gente está aí nessa dianteira vergonhosa e muito triste, assim, de número de casos. E aí, assim, olhando para esses casos em específico, foram casos que ganharam uma notoriedade muito grande, assim, mais do que o normal. Então, a gente vê que a ANTRA, por exemplo, utiliza as matérias jornalísticas como fonte de dados, então, para corroborar. Muitas vezes elas sabem das mortes antes, mas para mostrar que realmente aconteceram, utilizam matérias jornalísticas, enfim, para garantir que os casos, são verídicos e dar respaldo para os dados que elas vão organizar. E o que a gente vê é que a maioria dos casos não ganham repercussão como esses dois casos, Assim, a maioria dos casos sai na mídia, um corpo encontrado, travesti assassinada, de forma muito genérica. E esses dois casos, por conta da repercussão midiática, eles acabam tendo uma cobertura um pouco mais cuidadosa. Então, no caso da Alice, por exemplo, a gente via nas matérias muita gente lamentando aquela morte, dizendo que ela era uma menina ótima. Tinha uma matéria que eu achei, assim, ao mesmo tempo bom e ruim, mas era dizendo que, elogiando ela como pessoa, falando que ela era uma menina ótima e tal, meio que tentando justificar o lugar de vítima dela, assim. Porque tem esse adendo também, Muitas vezes a narrativa policial, que é utilizada como fonte para as matérias jornalísticas, vai tentar buscar motivações na prostituição, no contato com o tráfico de drogas. E aí, quando se trata de uma travesti ou de uma mulher trans que não tem esse movimento, isso é destacado, sabe? Como se para justificar que, olha, aqui a gente tem uma vítima de verdade, assim. E a gente via nas matérias da Alice essa preocupação, quase que uma preocupação numa humanização dela, sabe, assim? Em trazer falas de familiares, de amigos, também de evidenciar o absurdo que ela foi morta por conta de uma dívida de, acho que R$22, assim, que nem se comprovou se ocorreu realmente, mas que, enfim, até onde eu acompanhei a cobertura, foi apontado como um dos motivadores para a agressão que ela sofreu, que, causou a posterior morte. No caso da Cristina, também aconteceu algo semelhante. A Cristina era uma figura bem conhecida no movimento trans de Belo Horizonte, então causou uma comoção muito grande. Assim, eu trabalho junto com o NU, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, que é da UFMG, coordenado pelo professor Marco Aurélio Massa Prado, e lá eles têm um projeto que chama Transpasse. Você já deve ter ouvido falar, Sim, você cita ele também, na tese. Sim. Que dá apoio jurídico e psicológico para pessoas trans com relação em conflito com a lei, E Cristina era uma figura muito central no Transpasse. Ela era uma pessoa que passou pelo sistema prisional e que dava apoio, também contribuía nessa luta, assim, no apoio à população trans nesse contexto. Então, ela também era uma pessoa muito querida. O absurdo, da morte, assim, ter sido à luz do dia, ter sido um espancamento tão grave pelo companheiro, que também evidencia, assim, foi um espancamento pelo companheiro, que é o contexto de feminicídio no Brasil, assim. Então, enquanto tem uma parcela do movimento, às vezes, feminista, que vai negar o direito de ser mulheres trans, Quando a gente olha para esses casos, a gente verifica que sim, tem uma vivência partilhada ali também na violência, Assim, por mais que tenha diferenças, e a gente enxerga as diferenças na violência que pessoas trans estão submetidas no Brasil, a gente também vê essas semelhanças em casos como o da Cristina. Então, eu acho que o que é importante destacar é isso, assim, dependendo de quem é a vítima, dependendo de como o caso ganha repercussão, muitas vezes pelos requintes de crueldade,
ou pela excepcionalidade do caso, sabe? Assim, alguns elementos que vão definir se essa cobertura jornalística vai ser mais cuidadosa, mais intensa, né? Vai tentar buscar por justiça, vai trazer outras vozes, ou se ela vai se limitar a ser mais uma morte que está ali no jornal, sabe? Assim. Em um trecho da sua pesquisa, você pontua que, abre aspas, se por um lado a presença de pessoas trans no espaço público gera um incômodo, a sua morte não parece causar o mesmo efeito, fecha aspas. Como que você acha que a gente pode melhorar o cenário da cobertura jornalística sobre esses casos? O que eu notei, assim, na tese, muito fortemente, é uma relação problemática com os relatos policiais, assim. Então, é quase que uma dependência completa daquilo que é produzido pela polícia e enviado, assim. Então, que eu tive acesso, né, aos boletins de ocorrência e às matérias. Quando eu ia comparar, era igual. E às vezes a matéria jornalística falava assim, segundo tal testemunha, e pelo tom da matéria, parecia que tinha entrevistado alguém. Só que quando a gente ia ver no boletim de ocorrência, era a versão de uma testemunha que falou com a polícia. Então era uma dependência total, assim, na maioria dos casos. Quando a gente vê as primeiras matérias que saem sobre casos, até sobre casos emblemáticos, vou dar um exemplo que não é de pessoas trans, mas que ajuda nisso. Mas o caso da Ana Caroline Campelo, que é uma lésbica super novinha, que morreu, acho que em 2023, no Maranhão, também com requinte de crueldade, uma morte horrível. E começou a ser divulgado assim, corpo encontrado desse jeito. E aí começaram a cobrar. Não, peraí, mas e aí? Olha, ela era lésbica, ela foi pra lá pra morar com a namorada. Será que isso não tem um componente desse? E aí as matérias foram agregando essas outras complexidades. Eu vejo isso acontecendo com os casos de pessoas trans também. Então, ela é lançado como um caso, e aí, na medida que tem uma pressão ali do movimento social, ou enfim, de pessoas que conhecem, das mídias sociais também, e aí a abordagem jornalística vai se modificando, vai se complexificando. Tem dois elementos que eu acho fundamentais, assim, que eu aponto na tese. Pessoas que lamentam essa morte, assim. Então, quando a gente tem uma voz, às vezes, de um familiar ou de alguém do próprio movimento social, questionando, olha, o Minas Gerais está aí, né, no topo, junto com o Ceará, com um dos maiores números de mortes de pessoas trans no Brasil. E aí, assim, esse tipo de questionamento, eu acho que está presente na cobertura, contribui para uma conscientização social sobre essa emergência, sabe? Porque enquanto é só mais um corpo encontrado no Rio Arrudas, enquanto é só uma pessoa que foi baleada no meio da rua, mas que tinha envolvimento com o tráfico, ou um corpo que foi de uma travesti encontrada num ponto de prostituição, sabe? Em que a pessoa é culpada pela própria morte. Enquanto a gente fica reproduzindo essas narrativas da polícia, a gente impede essa conscientização mesmo social, assim, esse papel do jornalismo de fornecer para a população as informações para que ela entenda que é um problema e a gente consiga socialmente lutar para enfrentar esse problema, né? Então eu acho que o principal é não ser limitado por ser polícia. E eu não estou falando assim, às vezes o boletim de ocorrência, ele está muito bem formulado, ele está muito bem escrito, muito bem descrito. Muitas vezes não está, mas algumas vezes está. Só que ele tem outro papel. Ele precisa ali elencar os elementos da cena que ele identificou para que a gente consiga encontrar o autor, para a gente consiga, né, produzir o inquérito, produzir a denúncia, enfim, para que a coisa siga no circuito da segurança pública e do judiciário, do sistema de justiça. O jornalismo, ele não tem isso. Então, para que ele vai ficar apontando as coisas, sabe? Assim, então, preliminarmente, enquanto, por outro lado, ele não traz esses dados. Os dados de que o Brasil é um país que mata muitas pessoas trans, que Minas Gerais é um estado que mata muitas pessoas trans. Esses dados a gente não tem, e esses dados estão acessíveis, assim. A ANTRA produz o relatório anualmente, assim. Os dados do Fórum de Segurança Pública também estão trazendo dados de pessoas LGBT hoje em dia, do Atlas, que é também uma fonte de dados. Então, assim, esses dados estão aí, mas a gente não vê eles sendo utilizados nas produções jornalísticas, só quando a coisa ganha uma repercussão maior. Então, eu acho que um primeiro passo seria esse, assim, ir para além dessas narrativas, desses relatos policiais, e buscar mesmo entender esse contexto, assim, não é um caso isolado, porque senão morre aí, né, assim, um caso isolado que aconteceu, poxa, tanta gente morre no país aí todos os dias, né, especialmente essas mortes de pessoas que
que buscaram as mortes com a própria mão, né, se envolvendo em contratos, se envolvendo em prostituição, com tudo isso, com isso aí que tá errado, então ela não merece. Então, quando eu dou o exemplo da Alice, que tem uma matéria que fica tentando buscar esse lugar de vítima para ela, eu fico, gente, é isso, né? Quando é uma pessoa trans, ela tem que ficar ali, justificando que não, ela não era prostituta, que não, ela não era envolvida com coisa errada, que ela era uma filha amorosa, uma irmã, era muito querida, frequentava ali todos os dias. Você tem que ficar meio que usando todos os elementos para justificar que era uma morte que precisa ser lamentada, né? Para que a gente consiga enfrentar esse contexto. E é isso, assim, o jornalismo, as matérias, elas vão fazer isso, mas depois, quando a coisa já ganha uma outra repercussão, né? Por que isso não é feito desde o início, com todas as produções, para que a gente consiga também contribuir para combater, né, isso? Eu acho que é o principal objetivo, assim. Ao mesmo tempo em que se observa aí uma hipervisibilização da morte violenta de pessoas trans, cresce cada vez mais a agenda antitrans, como a gente conversou aqui com a Bruna Benevides, sobretudo no legislativo. Como que essa agenda pode ser combatida aí pelos meios de comunicação? Não, é desesperador, assim, é desesperador porque a gente vê o tempo inteiro esses discursos que vão mobilizar muito essa noção de ideologia de gênero, né, que a gente vê, o Butler fala muito sobre isso no livro Quem Tem Medo do Gênero. Ela vai mapeando, assim, como que está na igreja, como está na extrema-direita, como que isso está em diversos lugares, e a nível mundial, né? Quando a gente pensa em extrema-direita, é um discurso que ele está articulado em nível mundial mesmo. Se a gente vê nos discursos dos candidatos à extrema-direita da Europa, dos Estados Unidos, daqui da América Latina, muito forte essa disputa, pensando nessas populações minorizadas, né? De modo geral, a gente tem alguns campos que são um pouco mais consolidados já há um tempo. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, continua em disputa, sempre vão estar. Mas quando a gente fala da questão dos direitos das mulheres, por exemplo, as mulheres cis, já é um campo que está um pouco mais pacificado, né? Quando a gente fala das pessoas trans, de modo geral, não só das mulheres trans, mas das pessoas trans, ainda é um lugar de muita disputa. E aí, quando a gente vai pensar nesse contexto que a gente está de uma eleição muito polarizada, o que a gente vê do campo progressista é isso, é tentar uma estratégia para evitar determinados temas que podem ser sensíveis para determinada parcela da população que pode tender à esquerda, mas ainda tem valores conservadores, por exemplo. Minas Gerais é um estado extremamente conservador, né? Só que se a gente nunca dá esse passo à frente, assim, nunca coloca em pauta esses debates, a gente também nunca vai fazer com que a própria população entenda isso como uma emergência, né? Então, assim, quando a gente fala dessas mortes e da importância de evidenciar isso, né? Evidenciar que, poxa, era uma pessoa muito querida, era uma pessoa que tinha amigos, era uma pessoa, sabe? Assim, não era um corpo objeto, né? Assim, era um ser humano que, enfim, é uma vida que todos nós, enquanto sociedade, tínhamos que contribuir para manter. A gente começa a virar uma chave, sabe? Assim, dessa pessoa trans quase como se fosse completamente desumanizada, que tá ali, que é uma ameaça para valores de bem da sociedade, que só faz as coisas erradas e tudo mais, para você virar a chave para pensar, gente, é uma pessoa, né? Sim, vamos lá. Esse é um passo que eu acho importante, assim. Eu não sei se você acompanha, mas, assim, tem se falado muito sobre a novela, né? Eu não acompanho a novela, mas eu fico acompanhando os debates. Tem uma personagem trans e uma personagem lésbica, né? Que, assim, como que tá evidenciando essa dimensão. Então, como que é importante a gente ter esse tipo de produção para mostrar, tipo, mostra aquele relacionamento daquelas duas pessoas e o vilão é a pessoa que tá contra ele, sabe? Como é que isso mobiliza também, sabe? Assim, como é que as pessoas identificam isso na própria vivência delas, tantas mulheres trans com as quais ela convive diariamente, assim, com que ela cruza no dia a dia, e entender essa dimensão, assim, não é uma pessoa desumanizada, assim, um corpo encontrado desumanizado, mas é um sujeito, né, como todos nós, que tem os mesmos direitos que nós e que tem o direito de ter a vida valorizada. Eu acho que eu tô rodeando um pouco para pensar na sua pergunta, porque eu acho que, como você disse, não tem uma resposta objetiva. Assim. Eu acho que é um campo que a gente vai ter que disputar, que esse ano vai ser super difícil, que, por um lado, eu entendo o discurso que vai dizer, não, gente, a gente precisa garantir um presidente, uma pessoa na presidência que não seja de extrema direita, né? Então, como é que a gente faz isso? Mas também a gente vai fazer isso a que custo? E a que custo a gente tem feito isso ao longo de tantos anos, tantas décadas, que a gente não tem conseguido avançar nos direitos da população trans, e a agenda antitrans tem, por outro lado, crescido tanto, né? Porque eles não abrem mão
dos discursos mais radicais deles, né? Assim, e eles angariam votos e apoiadores com discursos radicais de extrema direita, e a gente fica ali tentando amenizar o nosso discurso, não radicaliza também, né? Assim, no sentido de trazer realmente as pautas centrais para uma perspectiva progressista, porque tem que ficar ali amenizando o discurso. Então, assim, isso trouxe a gente para onde, né? Trouxe a gente para esse lugar polarizado em que a gente está tendo muito mais dificuldade de encontrar saídas do que a extrema-direita, aparentemente, né? Assim. Mas a dimensão da hipervisibilidade, só para finalizar, assim, rapidinho, o que a gente notou era que a gente fala muito de apagamento, né? Quando a gente fala de LGBT, porque vivência LGBT é apagada. Quando a gente fala das lesbianidades, tem um apagamento muito sistemático, a gente vê. E aí a gente via nas matérias sobre as pessoas trans, travesti no título, mulher trans no título, assim. Então, o que a gente percebeu? Que isso também é pedagógico, porque estava tratando de uma morte. E se você vê isso sistematicamente, você percebe, poxa, então travestis estão morrendo, né? Então, o que isso quer dizer, assim? Quer dizer que é ruim ser travesti? Uma pessoa que às vezes pode estar se encontrando, assim, pensando na transição, vai olhar para esse cenário e pensar, poxa, mas é isso, né? Assim, então, essa coisa. A gente sabe de relatos de pais, de pessoas trans, que a maior preocupação não é a transição em si, mas a violência que a pessoa vai sofrer. Então, é pedagógico também quando a gente hipervisibiliza o chamado desvio, hipervisibiliza a dissidência, porque a gente quase está dizendo assim, esse é o destino de quem é assim. Olha só, é esse destino que você quer para ser? Não, né? Vamos ser normal, vamos normatizar essa sua identidade, porque aí você não vai sofrer com isso, assim. A hipervisibilidade da dissidência, ela também é pedagógica. Então, se ela não está atrelada a uma maior contextualização sobre essa emergência da violência que essas pessoas estão submetidas e a não gosto muito desse termo, mas uma humanização dessas vítimas, um lugar de vítima assegurado para elas, o que a gente tem só é o caráter pedagógico normativo que está dizendo. Se você for trans, você vai morrer. Então, era mais ou menos nesse sentido que eu trazia a hipervisibilidade, assim, no trabalho. Quando a gente fala do discurso de ideologia de gênero da extrema-direita, a gente também tem essa hipervisibilização para o outro lado, né? Então, às vezes, é um caso de uma pessoa trans que vai para o presídio feminino e estupra uma mulher, e aí isso aconteceu há 20 anos atrás, todas as vezes que vai falar sobre mulheres trans em presídio feminino, vão puxar esse único caso, e aí cria esse terror em torno disso, as posturas muito vigiadas o tempo inteiro, então pessoas LGBT de modo geral têm que ser perfeitas, se age de uma forma ali, já vai ser cobrada por isso futuramente, ou o tempo inteiro, em qualquer lugar. Então tem muito isso, dessa vigilância também. Olha, a nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Queria agradecer a participação da Bruna e da Daiane, e na próxima semana a gente tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam, sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares, no Spotify, na rádio Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou YouTube, comenta por aqui o que achou deste episódio, e não se esqueça também de compartilhar esse episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, basta buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.